A advocacia criminal e as suas responsabilidades. Será que você já parou para pensar sobre isso? E como é importante? Na verdade, o advogado, tanto pela Constituição Federal, pelo Estatuto da OAB, pelo Código de Ética, ele é indispensável à administração da justiça. Sem advogado, não há justiça. Mas em relação à atuação na advocacia criminal, quais são as maiores responsabilidades de um advogado criminalista? Eu diria que principalmente três: a responsabilidade com o seu cliente, a responsabilidade com a legalidade e a autorresponsabilidade. Por ter uma enorme responsabilidade com o cliente, é muito importante que o advogado criminalista saiba como lidar com as expectativas, com as cobranças, não só do cliente, mas do cliente, da sua família, de todos os envolvidos. Afinal de contas, situações que envolvem privação de liberdade, elas são muito tensas para todo mundo, principalmente para a família. E o advogado criminalista, ele está ali no meio, e ele tem que aprender também a lidar com tudo isso. Nessa responsabilidade com o cliente, a gente pode dizer que isso envolve um atendimento de excelência, muita atenção, um estudo pormenorizado de forma que o advogado ele possa dominar tudo o que está envolvido ali naquele processo, que ele possa com isso passar segurança para o cliente, para que o cliente ele consiga perceber que de fato o profissional está envolvido. Mas é claro que isso também abrange um certo cuidado que o advogado criminalista tem que ter. Até por uma questão de ética, por uma questão profissional, o cliente não pode virar o melhor amigo dele. É muito comum que esse envolvimento, que essa relação passe a acontecer principalmente por conta do cliente, que está numa situação ali, na maioria das vezes, de uma vulnerabilidade muito grande. Então, cabe ao advogado criminalista lidar com isso também. Ser o mais profissional possível, mas ao mesmo tempo ser muito atencioso e diligente com todas essas necessidades que o cliente vai apresentar, agindo sempre com muita clareza, com muita transparência, passando com toda a sinceridade e da maneira mais clara e objetiva possível tudo o que está acontecendo, seja na investigação, seja no processo, seja na execução da pena. É muito importante ainda aquele segundo item que eu falei, a responsabilidade com a legalidade. Infelizmente, a gente também tem casos na advocacia de envolvimento, inclusive, com a prática de crimes, como o caso de corrupção ativa, de tergiversação, de patrocínio infiel, de exploração de prestígio e tantos outros tipos penais. É necessário que o advogado ele faça tudo, é claro, para atender o interesse do seu cliente, mas tudo que esteja dentro da mais estrita legalidade. Então é preciso ter muito cuidado, inclusive com as visitas feitas ao cliente dentro de um estabelecimento prisional, com aquilo que é dito pelo cliente e é recepcionado pelo advogado, com aquilo que é dito pelo advogado para o seu cliente. Tudo isso deve envolver a mais estrita legalidade e um grande cuidado, portanto, do advogado criminalista. Por fim, a autorresponsabilidade exige que o advogado esteja de fato preparado para a atuação na advocacia criminal. Isso envolve uma preparação muito grande, mas não é uma preparação apenas de direito penal, de direito processual penal, mas também uma preparação que tem que envolver a prática na advocacia. Por isso que é tão importante livros de cunho prático, cursos de cunho prático, em que o advogado ele consiga aprender sem necessariamente que isso venha de uma relação de erro e acerto. É lógico que erros podem acontecer, mas um erro na advocacia criminal ele pode ser fatal para a liberdade do seu cliente. Portanto, a preparação do advogado criminalista ela deve ser muito séria e muito focada em uma devida atuação, para que ele consiga, além de passar para o cliente, logicamente, toda a segurança, saber o tempo todo, seja em sede policial, em sede judicial, seja na fase de execução penal, que ele tenha a mais absoluta segurança sobre tudo aquilo que ele está fazendo. E que ele saiba o tempo todo que ele está fazendo o seu melhor. Muitas vezes, o advogado criminalista não consegue a liberdade do cliente, mas ele também pode buscar a melhor e a menor pena em uma determinada situação concreta. Ou muitas vezes, se constituído já na fase de execução penal, ele pode buscar os direitos do cliente naquele momento, seja uma progressão de regime, seja um livramento condicional.
E é lógico que tudo isso envolve muito estudo, muita preparação. Portanto, leve em conta essas 3 responsabilidades na advocacia criminal: a responsabilidade com seu cliente, a responsabilidade com a legalidade e a autorresponsabilidade que envolve também a sua correta preparação para a advocacia criminal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você estiver me assistindo no YouTube, curta o vídeo. Se você estiver me assistindo em outros canais, vá até o meu canal do YouTube e se inscreva, Professora Cristiane Dupré. Foi um prazer ter estado com você em mais esse conteúdo e até o próximo.